Fala família Liga, Igor falando, e nas últimas semanas a gente tem visto um comportamento dentro da blockchain do Bitcoin muito positivo. A Glassnode soltou um estudo essa semana mostrando que a atividade e o comportamento dentro da blockchain ele está muito similar a períodos que antecederam os grandes movimentos de alta que nós já vivemos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder o vídeo assim que ele vai pro ar. Fora isso, entra no nosso grupo Telegram, o link tá aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar o nosso clube de membros. Nós temos lives agora exclusiva para os membros e também uma novidade muito grande. Você já pode se inscrever para a pré-venda do curso da Liga Cripto. O link tá aqui na descrição. Se inscreve que você vai receber por e-mail todas as informações do curso. Então, começando, eu vou analisar em relação ao número de novas entidades ativas dentro da blockchain do Bitcoin. Ou seja, é o número de participantes que estão de fato ativos, que estão transacionando e negociando diariamente o Bitcoin. O que a gente tem notado é que no mês de outubro vocês podem ver que esse número de atividade ele subiu 19%, ou seja, os participantes desse mercado eles estão mais ativos e isso aumenta a probabilidade que a gente tenha então uma nova demanda chegando no mercado. Vocês podem notar, olhando aqui para a esquerda, ou seja, olhando aqui para o lado, aqui a gente tem desde janeiro de 2019 e essa razão amarela mede justamente o número de entidades que estão ativas dentro do Bitcoin. E vocês notam que se a gente pegar ali 2019, 2020, até aqui mais ou menos maio, que foi onde o Bitcoin começou a aquecer e de fato aqui aqueceu mesmo em outubro, você nota que o Bitcoin passou todo esse período aí com essa razão amarela aqui nesses níveis mais baixos. Isso mostrou então uma menor atividade dos participantes dentro da blockchain. Então, de uma forma muito simples, vocês conseguem notar que a partir de outubro foi quando realmente a gente nota essa atividade, ou seja, essa razão amarela aqui aumentar, ou seja, os participantes eles ficam mais ativos, além, é claro, da maior probabilidade que isso signifique novos entrantes no mercado que estão chegando agora e por isso estão participando, porque eles precisam comprar Bitcoin, já que eles são novos e não têm ainda, não possuem Bitcoin, então isso vai gerando ali uma atividade maior na blockchain. Vocês notam que foi a partir de outubro, quando essa linha amarela passou das 300 mil entidades ativas por dia, foi quando de fato o preço do Bitcoin começou a andar e realmente essa razão estourou. E o que a gente tem notado é que em outubro então a gente subiu 19%. Então a gente está chegando a níveis muito semelhantes que precederam o nosso ciclo de alta atual. Nós estamos chegando a níveis que precedeu esse grande movimento de alta em 2021. Isso é muito positivo. E a Glassnode até botou aqui no último parágrafo, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Uma maior atividade dos participantes ativos é historicamente correlacionada com um aumento de interesse desse asset durante o início do estágio do bull market, ou seja, no começo do bull market. Ou seja, esse comportamento de uma maior atividade de participantes no mercado, ele está muito correlacionado com o que a gente tem nos estágios iniciais aí de uma grande bull run, de um grande ciclo de alta. Então isso aqui foi um estudo muito positivo que a Glassnode fez. E também algo muito interessante no mesmo estudo foi que ela mediu que em setembro, ou seja, no último mês que a gente teve de correção, se a gente pegar o tamanho médio de cada transação, ele subiu muito. Vocês podem ver aqui que essa linha amarela ela mede justamente isso. Ela mede o tamanho médio de cada transação de Bitcoin na média. Ou seja, ela mede o tamanho médio de cada transação de Bitcoin. Então vocês notam que a gente teve ali no mês de setembro, a gente chegou aqui com essa razão aqui embaixo, ou seja, na média todas as transações de Bitcoin não estavam tendo um volume muito significativo, porém, vocês podem notar que aqui em setembro essa razão ela disparou. Então isso significa que a gente tem uma média de volume de transação muito grande, ou seja, a maior parte das transações que estão sendo efetuadas na rede são transações significativas se comparado com os últimos meses. Vocês podem notar aqui que a gente chegou então a um pico de 1,8 Bitcoin por transação. E na verdade, se você olhar aqui para a esquerda, olhar para trás, vocês notam que 1,8 é alta histórica em relação aos últimos anos.
porque a última vez que a gente chegou tão alto foi aqui em março de 2020, né, que foi a última grande queda que o Bitcoin teve no ano passado devido a todo o problema de saúde que a gente está vivendo no mundo, mas a média de transação chegou a 1,7. Então nós superamos a média de Bitcoin por transação do que esse momento, que foi um momento tão difícil para o Bitcoin. Mas o que significa então o maior tamanho na média por transação de Bitcoin? Isso aqui significa que, obviamente, se a gente tem esse volume aumentando, se o volume médio aumenta, isso indica o quê? Que está entrando capital institucional no mercado, porque são as instituições que conseguem fazer esses grandes volumes de Bitcoin por transação. Então significa aqui que você tem um indicativo de que setembro pode ter sim sido um mês onde muitas instituições aproveitaram para acumular Bitcoin, porque essa média de transação, ela foi lá nas alturas, é a maior média que a gente teve dos últimos anos, e isso significa que chegou o capital institucional no mercado. Então eu te pergunto, nós estamos aí à beira de uma aprovação ou não de um ETF. Nós estamos aí vivendo um período que está muito otimista e, além disso, a gente já tem então essa média de tamanho de transação de Bitcoin subindo muito no último mês. Isso aqui indica um capital institucional. Será que as empresas sabem algo que nós não sabemos? Fica essa pergunta no ar, mas é no mínimo muito interessante você notar que a gente teve então aqui essa transação, esse tamanho médio de transação indo nas alturas justamente no último mês que o Bitcoin corrigiu. E agora, no mês de outubro, a gente está vendo todo esse movimento positivo do Bitcoin. Então liguem as pontas aí e liguem os fatos que vocês vão conseguir chegar na mesma conclusão que eu. E por fim, o que eu tenho para mostrar é em relação a uma razão aqui que ele faz em relação ao volume de dólares sobre o Realized Cap. O Realized Cap, ele dá o valor de mercado do Bitcoin, porém em relação à última vez que ele foi movimentado. Então se eu tenho um Bitcoin que eu comprei há 5 anos atrás, no Realized Cap, ele vai contar com o valor de 5 anos atrás e não com o valor do presente. Então se você pegar todo o volume de transação aí em dólares e dividir pelo Realized Cap, você vai chegar nessa razão aqui em amarelo. E notem que sempre que essa razão aqui em amarelo, ela superou essa linha cinza aqui, que significa os 3% dessa razão, vocês notam que foram movimentos muito positivos para o Bitcoin. Por exemplo, esse aqui é o ciclo de 2017, vocês notam que essa razão amarela superou essa faixa cinza aqui no início de 2016, então marcou aí basicamente o início do grande ciclo de alta que a gente teve em 2017. E mais recentemente o que a gente teve foi que essa razão superou os 3% aqui no início da nossa corrida, no início da nossa bull run do ano passado, em outubro do ano passado, só que essa razão voltou para baixo dessa linha cinza, voltou abaixo dos 3%, e isso é muito ruim, porque vocês notam que durante todo o bear market essa razão permanece embaixo dessa linha cinza. Ou seja, a gente tem um volume de transação on-chain de dólares que não está conseguindo acompanhar o Realized Cap. O Realized Cap proporcionalmente está muito maior do que o volume de dólares por transação dentro da blockchain. Ou seja, o volume de dólares aqui que ele usa para calcular, que ele chama de o volume de dólares on-chain transacionados, ele não consegue acompanhar o Realized Cap. Então, você tem um Realized Cap muito maior do que o volume de dólares que ele chama então do volume de dólares on-chain. Então você acaba tendo essa razão vindo aqui para baixo, porque é uma razão simples de um pelo outro. Então se você tem um Realized Cap maior, essa razão vai diminuir. Então significa que o volume de dólares não está conseguindo acompanhar. E aí você vê essa razão indo aqui para baixo, e foi justamente no período quando a gente teve o nosso bear market aqui, quando acabou o ciclo de alta de 2017, e nós vivemos então aqui todo o bear market. E um grande receio que a gente poderia ter é que, diferente de 2017, que o ciclo de alta de 2017 ele passou com essa razão inteira aqui acima dos 3%, nesse ciclo não. Nesse ciclo essa razão subiu, superou os 3%, só que quando a gente teve essa correção significativa, essa razão caiu. Só que agora, notem o que está acontecendo. Essa razão ela voltou a superar os 3%. Então isso indica que o volume de dólares ele está acompanhando o Realized Cap. Na verdade, ele está crescendo em relação ao Realized Cap
Por isso que essa razão cresce. Então o fato de a gente ter superado novamente os 3% é um ótimo indicativo, porque se você olhar para a esquerda, é justamente superando os 3% quando a gente começa a ver um grande movimento e os nossos ciclos de alta são vistos com essa razão acima dos 3%, e é justamente isso que a gente fez agora há algumas semanas atrás. Então, o estudo que a Glassnode fez, um estudo um pouco mais complexo, mas um estudo muito positivo para o Bitcoin. Você vê, então, em relação à atividade, o comportamento dos Bitcoins dentro da blockchain, o volume que está sendo negociado dentro da blockchain e, principalmente, tirando a razão com esse volume com Realized Cap. Para mim, esse é o gráfico mais importante do vídeo de hoje, porque o Realized Cap é uma coisa que você tem que ficar de olho, porque se você vende um Bitcoin no passado, hoje no presente, esse Bitcoin aumenta o Realized Cap, porque ele valia no passado menos do que ele vale hoje. Então, o Realized Cap, ele sobe em ciclos de alta, isso é normal. Só que você tem que ter uma demanda, e é isso que essa razão mede, você tem que ter uma demanda por Bitcoin que acompanhe essa subida de Realized Cap. Você tem que ter uma demanda que acompanhe todo esse otimismo no mercado, que vai fazer com que holders e participantes que compraram Bitcoin há muito tempo vendam seus Bitcoins atualmente para tirar parte dos lucros. Você tem que ter uma demanda que acompanhe e supere esse Realized Cap para a gente continuar a ter os grandes movimentos. Então é muito importante que você sempre fique fazendo essas métricas em relação à demanda do Realized Cap. E principalmente para começar a notar quando a demanda já não está mais acompanhando o otimismo exagerado do mercado. Mas não é isso que está acontecendo agora, a gente acabou de superar esses 3%. Então espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, ative a notificação para você não perder o vídeo assim que ele vai pro ar. Fora isso, entra no nosso grupo Telegram, link tá aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar o nosso clube de membros. Eu mando vários estudos on-chain lá no canal do Telegram. A partir do segundo plano de membros aqui do canal, você já tem direito a entrar no nosso grupo Telegram, então dá uma olhada, o link tá aqui na descrição, temos lives exclusivas também, e está aberta as inscrições para pré-venda do curso da Liga. O link também tá aqui na descrição, se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades do curso. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.